Fala pessoal, graças e paz. Seja bem-vindo a mais um episódio de Escrituras e Café. Eu sou o Claudenir. Quando você liga a TV ou abre um portal de notícias, o que você sente? Falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Leite e presunto e queijo? É que acabou o leite e o presunto e queijo. Esse foi o último pedido feito pelo filho caçula, de apenas 11 anos, do motorista de aplicativo. Imagens de monitoramento da madrugada em que o animal teria sido agredido mostram 6 pessoas caminhando pela praia. 4 jovens foram identificados e são os principais suspeitos. O estado do Ceará vive uma verdadeira crise humanitária. A gente chama de êxodo de guerra. São centenas de famílias expulsas de suas casas. O maior esquema de roubo de aposentados da história. Uma fraude bilionária que explodiu dentro do governo Lula, do PT. A CPMI já pediu 21 prisões. Talvez indignação, revolta, impotência. Todos os dias somos confrontados por notícias sobre corrupção, violência, abuso de autoridade, famílias destruídas, pessoas inocentes sofrendo. Diante de tudo isso, uma pergunta surge naturalmente dentro de nós. Até quando? Até quando veremos o mal prosperar? Até quando veremos o inocente sofrer, enquanto o perverso parece permanecer impune? Até quando veremos a mentira sendo chamada de verdade? Até quando veremos o poder sendo usado para servir aos interesses de poucos, em vez do bem comum? Talvez você já tenha feito alguma dessas perguntas. E se fez, você não está sozinho. Porque essa pergunta não nasceu nas redes sociais, ela não nasceu na política, ela não nasceu nos jornais, ela não nasceu no coração das pessoas comuns, ela nasceu no coração do povo de Deus. O salmista escreveu algo seguinte: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? E essa pergunta está na Bíblia. E isso significa que Deus não ignora a nossa indignação. A Bíblia nunca manda fingirmos que o mal não existe. Ela nunca diz que devemos chamar o pecado de bem. Ela nunca ensina que devemos aceitar a injustiça como se fosse algo normal. Mas ela também não nos autoriza a responder ao mal com ódio. Não nos autoriza a fazer justiça com as próprias mãos. Não nos autoriza a desejar vingança pessoal. Então, como um cristão deve reagir? Essa é a pergunta que quero responder hoje. Existe uma forma bíblica de responder à corrupção, de responder à violência, uma forma bíblica de responder ao abuso de poder. E essa resposta ela não vai começar em Brasília, ela não começa nos tribunais, não começa em partidos políticos, não começa em movimentos, ela começa dentro de mim e dentro de você. Antes de falar sobre o governo, precisamos falar algo sobre o coração humano. Jeremias declara o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então perceba que a Bíblia está dizendo: a corrupção não nasce primeiro em um gabinete, ela nasce primeiro em um coração. Antes da propina existe a cobiça, antes da fraude existe a mentira, antes do abuso de poder existe o orgulho, antes de uma injustiça pública, né, existe um coração que deixou de temer a Deus. João Calvino disse que o coração humano é uma verdadeira fábrica de ídolos. Quando Deus deixa de ocupar o centro da vida, alguma outra coisa ocupa esse lugar. Pode ser dinheiro, poder, prestígio, influência, controle. E quanto o poder se torna um Deus, as pessoas passam a ser sacrificadas para preservá-los. Quando o dinheiro se torna um Deus, a honestidade é sacrificada. Quando uma ideologia se torna um Deus, a verdade ela passa a ser negociada. Então é por isso que todo cristão precisa tomar muito cuidado. Nós temos facilidade para enxergar os pecados daqueles de quem discordamos, mas muitas vezes fechamos os olhos para os pecados daqueles que admiramos. Condenamos a corrupção quando ela está do outro lado. Tentamos justificá-la quando ela acontece entre aqueles com quem simpatizamos. Mas Deus não faz isso.
A justiça de Deus, ela não veste a camisa de nenhum partido, ela não pertence à direita, ela não pertence à esquerda, ela não pertence a governos, ela pertence ao Senhor. Então, por isso, se houver corrupção, que ela seja exposta. Se houver abuso de autoridade, que ela seja interrompida. Se houver mentira, que ela seja revelada, independente de quem esteja envolvido. Porque nossa lealdade não pertence a homens, nossa lealdade pertence à verdade. E a verdade pertence a Deus, nosso Senhor. Talvez, olhando para o cenário atual, você tenha a impressão de que tudo está fora de controle. Mas essa impressão existe porque nós enxergamos apenas uma pequena parte da realidade. Nós vemos as manchetes, Deus vê toda a história. Nós vemos os documentos divulgados, Deus conhece todos os documentos. Nós vemos os discursos, Deus conhece as intenções. Nenhuma conversa secreta é secreta para Deus. Nenhum acordo feito escondido escapou dos seus olhos. Nenhuma lágrima derramada pelo inocente foi esquecida. Salmo 11 diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Então existe um trono acima de todos os tronos. Existe um rei acima de todos os reis. Existe um tribunal acima de todos os tribunais. E existe um juiz diante do qual todo juiz comparecerá. Então, Sproul dedicou sua vida a lembrar a igreja de uma verdade que nunca deveríamos esquecer. Deus é santo, mas não apenas amoroso, não apenas misericordioso. Ele é santo, santo em seu amor, santo em sua misericórdia e santo em seus julgamentos. Muitas pessoas perguntam como Deus pode julgar, mas talvez a pergunta correta seja outra. Como um Deus perfeitamente santo poderia ignorar o mal? Imagine um juiz que conhece todas as provas de um crime terrível e simplesmente dissesse: não importa. Então nós não chamaríamos isso de misericórdia, chamaríamos de injustiça. Bavinck ensina, pelo amor de Deus, nunca está separado da sua justiça. Berkhoff explica que Deus sempre age de acordo com sua natureza santa. Ele nunca trata o mal como se fosse bem. Ele nunca chama a mentira de verdade. Ele nunca absolve culpados por conveniência. Quando Deus julga, ele continua sendo perfeitamente amoroso. E quando Deus demonstra misericórdia, ele continua sendo perfeitamente justo. E é exatamente por isso que existe na Bíblia as chamadas orações imprecatórias. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas certamente já leu algum desses textos. O Salmo 94 começa dizendo: ó Senhor, Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra. À primeira vista, essas palavras parecem difíceis. Será que a Bíblia está ensinando o cristão a odiar? Será que Deus está autorizando a vingança? E a resposta é não. O segredo está em compreender a diferença entre vingança pessoal e justiça divina. A vingança pessoal diz: eu vou fazer você pagar por isso. A oração bíblica diz: Senhor, tu conheces toda a verdade. Julga com justiça. A vingança não. A vingança coloca o homem no lugar de Deus. A oração devolve o julgamento para Deus. É exatamente isso que Paulo ensina em Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, porque aí está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, percebam, Paulo não disse que a justiça deixou de existir, ele disse que ela não pertence às nossas mãos. E é exatamente por isso que os servos de Deus aprenderam a levar sua indignação para o lugar certo, não para as mãos, mas para os joelhos, não para a violência, mas para a oração. Quando entendemos isso, a pergunta surge naturalmente: como devemos orar? Se Deus é justo, se Ele continua governando e se a Bíblia nos mostra homens de Deus clamando por justiça, como um cristão pode fazer esse tipo de oração hoje? Mas de qualquer coisa, precisamos entender uma verdade: uma oração imprecatória nunca nasce do ódio, ela nasce do amor. Parece contraditório, mas não é. Quem ama a justiça odeia a injustiça. Quem ama a verdade odeia a mentira. Quem ama as crianças odeia aquilo que destrói as crianças. Quem ama os pobres odeia a corrupção que rouba aquilo que deveria chegar até eles.
Quem ama as famílias odeia a violência que as destrói. Então, podemos perceber que não estamos falando de odiar pessoas, estamos falando de odiar aquilo que Deus também odeia. Romanos 12 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. O verdadeiro amor não é indiferente ao pecado. O verdadeiro amor não faz acordo com a justiça. O verdadeiro amor deseja que o mal seja interrompido. Então, é exatamente por isso que podemos orar. Mas como? Primeiro, comece reconhecendo quem Deus é. Não comece olhando para o escândalo. Olhe para o trono. Diga: Senhor, tu continuas governando. Nada escapou ao teu controle. Nenhum homem é grande demais para ti. Nenhuma autoridade está acima de ti. Nenhum criminoso está fora do teu alcance. Quando fazemos isso, nosso coração deixa de ser dominado pelo desespero. Porque a corrupção pode parecer poderosa, mas ela não é soberana. Segundo, apresente os fatos diante de Deus com humildade. Vivemos uma época em que informações circulam rapidamente. Nem tudo o que recebemos é verdadeiro. Nem toda acusação é prova. Nem toda denúncia termina em condenação. O cristão ama a verdade. Então, por isso, até mesmo em oração, devemos ser prudentes, principalmente em oração. Então a gente pode dizer: Senhor, tu sabes o que realmente aconteceu. Se houver mentira nessa acusação, traz a mentira à luz. Se houver crime, traz o crime à luz. Não permitas que inocentes sejam condenados, e não permitas que culpados permaneçam escondidos. Entendeu a diferença? Não estamos tentando convencer Deus. Estamos reconhecendo que somente Ele conhece toda a verdade. Terceiro, ore para que Deus interrompa o mal. O salmista fazia isso constantemente, como a gente já trouxe aqui. Eles pediam que Deus frustrasse os planos dos perversos, confundisse suas estratégias, que quebrasse sua capacidade de continuar fazendo mal. Hoje também podemos orar: Senhor, expõe esquemas de corrupção, confunde alianças construídas sobre mentira, protege testemunhas, fortalece pessoas honestas, impede a destruição de provas, desarticula, organizações criminosas, interrompe redes de exploração, quebra o poder daqueles que usam sua posição para oprimir. Isso não é desejar vingança, é desejar proteção para quem sofre. Aliás, esse é o quarto passo. Nunca faça oração imprecatória pensando apenas no culpado. Pense nas vítimas. Quando alguém desvia recursos da saúde, não desaparece apenas dinheiro, desaparece atendimento, medicamento, dignidade, há famílias esperando uma cirurgia, crianças esperando tratamento, idosos aguardando atendimento. Quando alguém pratica corrupção, alguém sofre as consequências. Por isso, ora ao Senhor. Senhor, protege os inocentes, socorre os enfermos, consola quem perdeu o filho para a violência, guarda as crianças, protege famílias, fortalece aqueles que vivem com medo. Uma oração bíblica sempre olha primeiro para quem está sofrendo, depois ora pela conversão dos culpados. Talvez esta seja a parte mais difícil, porque nossa carne quer apenas punição, mas o Evangelho nos lembra quem nós éramos. Nenhum de nós chegou até Cristo porque merecia. Chegamos porque fomos alcançados pela graça. Apóstolo Paulo perseguiu cristãos, prendeu discípulos, aprovou a morte de Estevão. Mesmo assim, Cristo o salvou. Isso significa que nenhum coração está além do alcance da graça. Ore dizendo: Senhor, quebra o orgulho dos poderosos, concede arrependimento aos corruptos, salva governantes, salva parlamentares, salva magistrados, salva empresários, salva policiais, salva criminosos, mostra-lhes a verdade, conduz-os ao arrependimento. Talvez Deus faça exatamente isso, mas também precisamos reconhecer outra realidade. Nem todos se arrependerão. A Bíblia também ensina isso. Existem pessoas que endurecem o coração, que rejeitam a verdade, que continuam praticando o mal, mesmo depois de muitas oportunidades. Nesses casos, podemos orar: Senhor, se permanecerem endurecidos, impede-os, retira-lhes o poder de continuar destruindo vidas,
frustra seus planos, faz prevalecer a justiça. Não permitas que a impunidade fortaleça ainda mais a perversidade. Observe bem, não estamos pedindo sofrimento gratuito. Não estamos desejando crueldade. Estamos pedindo que Deus proteja os inocentes. Martin Lloyd Jones, ele dizia que amar o inimigo não significa amar o pecado. Perdoar uma ofensa pessoal não significa aprovar a injustiça. A igreja ela não pode ser indiferente do mal, mas também não pode responder ao mal da mesma maneira que o mundo responde. Nossa arma nunca foi o ódio. Nossa arma nunca foi a vingança. Nossa arma sempre foi a verdade e a oração. Talvez você tenha passado tempo demais discutindo nas redes sociais, tempo demais assistindo as notícias, tempo demais alimentando uma indignação e tempo de menos diante de Deus. A indignação pode produzir comentários, mas somente a oração transforma o nosso coração. E somente Deus pode transformar uma nação. É por isso que a igreja nunca deve abandonar os joelhos, porque é diante do trono de Deus que entregamos aquilo que não conseguimos resolver com as nossas próprias mãos. Antes de terminarmos, eu quero fazer um alerta. É muito fácil apontar a corrupção dos outros. É muito fácil denunciar os pecados daqueles de quem discordamos. O difícil é permitir que Deus examine o nosso próprio coração. Então, de que adianta pedir honestidade aos governantes se mentimos em nossos negócios? De que adianta pedir justiça nos tribunais se somos injustos diante de nossa própria casa? De que adianta condenar quem desvia milhões, né, se somos desonestos um pouco? De que adianta exigir integridade das autoridades se negociamos nossa consciência quando isso nos favorece? A palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa do Senhor. Isso significa que a transformação que desejamos para a nação precisa começar em nós. Se queremos uma sociedade mais justa, devemos viver justamente. Se queremos verdade, devemos abandonar a mentira. Se queremos honestidade, precisamos ser honestos. Se queremos governantes íntegros, precisamos formar famílias íntegras. Nenhuma nação será melhor do que o caráter do seu povo. Por isso, antes de pedir a Deus que exponha os pecados dos outros, peça que ele exponha os seus. Antes de dizer, Senhor, julga os corruptos, diga, Senhor, sonda o meu coração. Antes de dizer, expõe os mentirosos, diga, livra-me da mentira. Antes de pedir justiça, peça santidade, porque nenhum de nós permaneceria de pé diante da perfeita justiça de Deus, se não fosse a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente aí que encontramos nossa esperança. Nossa esperança não está em um partido, nossa esperança não está em nenhum governante, o homem, ou em algum tribunal. Nossa esperança ela não está em um sistema político, partido de esquerda ou direita. Nossa esperança está em Cristo. Foi na cruz que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontraram. Então, na cruz, Deus não ignorou o pecado, ele o julgou, mas o julgamento caiu sobre seu filho, para que pecadores arrependidos pudessem receber perdão. Se hoje estamos aqui, pela graça de Cristo, isso significa que existe esperança. Esperança para você, para mim, esperança para qualquer pecador que se arrependa, inclusive para aqueles que hoje ocupam posições de autoridades. Ainda dá tempo para arrependimento, ainda dá tempo para abandonar o pecado, ainda dá tempo para correr até Cristo. Mas a palavra de Deus também nos lembra que esse tempo não durará para sempre. Um dia Cristo voltará. Nesse dia, todo segredo será revelado, toda mentira será desmascarada, toda injustiça será julgada, todo corrupto comparecerá diante do verdadeiro juiz, e todo governante prestará contas, todo magistrado prestará contas, todo líder religioso, e nós também prestaremos conta. Por isso, enquanto ainda há tempo, vamos buscar ao Senhor, vamos orar, sempre ore ao Senhor e peça para que Ele o liberte, para que Ele sonhe seu coração, para que você ande nos caminhos retos do Senhor, para que você o busque diariamente, para que você o busque em sua palavra. Mas não esqueça de clamar por justiça, não esqueça de clamar
pela queda dos homens maus, dos ímpios, dos poderosos, que somam apenas dinheiro para si de forma errada, e todos aqueles que fazem mal à nossa sociedade. Ore ao Senhor, ore para que nossa nação se converta, ore ao Senhor para que a nossa nação venha buscá-lo, de todo joelho se dobre diante do Senhor, antes do último dia, antes dos últimos dias, antes do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, recebam aqui essa mensagem, a pratiquem, coloquem em prática. Se você achou que esse vídeo foi interessante e teve um aprendizado, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, divulgue com outras pessoas. Se você discorda de algo, faça um comentário aqui e a gente vai te responder. Mas lembre, se discorde com base bíblica, né? Que a gente vai lhe responder com bases bíblicas aquilo que a gente defende. Então, a gente aprende com cada comentário de vocês, a gente aprende em cada momento que separa um ensino aqui para vocês, e eu te peço que curta aqui e se inscreva mais uma vez para que você continue acompanhando os próximos vídeos que vão surgir. Então, fique na graça de Deus.